José mesmo que é um coração assim, de uma misericórdia que constrange quem está perto dele, né? E acaba que a gente aprende isso também. Mas é uma coisa tremenda, irmãos. Assim, a MCM, por ser uma missão tão jovem, né? Não temos recurso nenhum do exterior, não é? Uma missão que caminha 100% com recurso captado aqui no Brasil. E hoje a gente está assim, em 41 países. É um grande milagre. Passamos por vários percalços lá, situações de escândalos, pastores caíram, situações onde alguns deram mau testemunhos, né? E a igreja ela não está isenta disso, mas mesmo assim, Deus ele tem um compromisso com o órfão e com a viúva, não é? E a obra da MCM, ela cresceu muito mais no exterior do que aqui no Brasil, né? E quando você lê a sequência do texto, que você entende isso, olha aqui o que ele fala, o versículo 8: então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderás, gritarás por socorro, e Ele te dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti todo dedo de julgo, todo dedo que ameaça e o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma até os lugares áridos e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Amém? Em nome de Jesus, que você receba essa unção também, amém? De cuidar do órfão, que essa igreja receba essa unção de cuidar do órfão, da viúva, do necessitado, não é? Porque o Senhor, a intenção dele é fazer a luz dele brilhar sobre nós, amém, irmãos? E eu quero falar hoje exatamente sobre isso, sobre as viúvas lá da Índia, né? Esse trabalho, ele teve início quando o pastor José morou em Varanasi, porque a Índia, ela tem várias cidades de refúgio, de viúvas, são várias, não é? Deve ter pelo menos umas 15 cidades de viúvas, onde as famílias deixam as viúvas lá, não é? E isso vem por causa da cultura. Até 1765, as viúvas, elas eram enterradas, ou melhor, cremadas, junto com o marido. Quando o marido morria, elas eram cremadas vivas, com o marido, junto com o marido. Mas, pela misericórdia do Senhor, com a intervenção de um missionário inglês, chamado William Carey, no YouTube tem a biografia, o filme com a biografia dele, é muito legal, eu acho que você devia assistir, não é? É um filme antigo, mas com uma essência tremenda, não é? E ele chegou ali, quando ele viu aquele contexto, as mulheres sendo cremadas vivas junto com o marido, ele ficou desesperado, e ele era, irmãos, um simples sapateiro na Inglaterra. Ele fechou a sapataria dele, de conserto, e foi para a Índia. Ele fundou várias faculdades na Índia, irmãos. Ele mudou leis no país, conseguiu mudar uma lei que era milenar, que era a lei que dizia, né, que a mulher devia ser cremada junto com o marido. Então, de 1765 para cá, foi abolida essa lei, mas a cultura é muito arraigada. Então, o que eles fazem? Eles não cremam mais a mulher viva junto com o marido morto, mas eles pegam aquela viúva, raspam a cabeça dela, colocam um sari, né, que é aquela roupa que eles usam, aqueles panos que eles usam, um sari branco. O branco na Índia é diferente do que aqui no Ocidente, né? Aqui branco é sinal de paz, né, de coisa boa. Lá não, lá é sinal de maldição, não é? Então eles põem um sari branco na mulher, rotulando ela está debaixo de maldição.
não é? E eles pegam aquela viúva, eles estabeleceram no país essas cidades todas, eles levam a viúva para esse país, para essa cidade, a família, né? Pega a mãe viúva e deixa ela lá, à mercê da sorte, não é? Eu visitei, agora dessa última vez que eu estive lá, ano passado, uma cidade pertinho de Agra. Agra é a cidade onde está o Taj Mahal. É uns 50 quilômetros ali de Agra. Agra é um grande centro. Mas a uns 50 quilômetros tem essa cidade lá, chama Vrinvardhan, uma cidade de refúgio de viúvas. Deve ter mais ou menos ali, no máximo, umas 70 mil pessoas. A estimativa é que tenham lá 22 mil viúvas lá na cidade, né? É uma cidade, irmãos, é um dos lugares mais escuros espiritualmente que eu já fui na minha vida. Eu comecei a passar mal, meu estômago começou a embrulhar, tanto demônio naquele lugar, irmãos, é uma coisa impressionante, não é? E gira em torno do templo dos macacos. É um negócio assim suntuosíssimo. Eles têm uma pedra rosa lá, avermelhada. O templo é todo esculpido nessa pedra, não é? E o templo ele fica no centro da cidade, e em volta da cidade são vários outros templos. Deve ter, nós visitamos uns 6, mas tem muito mais, tem mais de uns 50 templos ali naquela cidade. E o deus macaco, né, que é o Hanuman, o deus macaco é um deus muito importante na cultura hindu. Ele é como se fosse um super-herói, as crianças veneram ele tem superpoderes, né? E ele tem a cara de macaco, assim, é um homem com cara de macaco. E os seguidores de Hanuman, eles são violentíssimos, né? E as viúvas, elas ficam ali naquela cidade, irmãos, nos templos, elas sobrevivem dessa forma. Elas quando a família leva ela para lá, ela se agrupa a um clã, escolhe um clã para ela fazer parte. Normalmente é um grupo assim de 8, no máximo 15, entre 8 e 15 mulheres, e elas têm uma casinha onde elas moram, tudo muito pobre, muito precário, muito ruim, não é? E elas ficam ali nos templos, do pôr do sol, ou melhor, do nascer do sol ao pôr do sol, cantando aqueles mantras, para os deuses lá do hinduísmo, né? Fica um salão como esse aqui, por exemplo, elas todas sentadinhas lá, centenas de mulheres, uma na frente assim, no meio delas, numa plataformazinha, dirigindo a reza, e elas ficam ali, irmãos, horas a fio, cantando mantra para os deuses, para ganhar 25 centavos de dólar por dia, não é? Já pensou? Que coisa terrível. Claro que isso não sustenta elas. Então como é que elas sobrevivem? As mais velhas e os sacerdotes dos templos agenciam elas para a prostituição, né? Tem um filme, também está disponível no Netflix, no YouTube, eu acho que também tem, chama Atrás do Sol. Conta essa história assim com detalhes. É um filme, é difícil você assistir que ele não chorar muito, não é? E é difícil você ir lá e não chorar muito, irmãos. É uma crueldade assim descomunal aquilo ali, não é? Então, quando o pastor José viu isso, ele ficou desesperado. Ele precisa fazer alguma coisa para salvar essas viúvas, para ajudar essas mulheres de alguma forma, não é? E aí então ele começou a divulgar, e Deus tocou no coração da Zenilda. A Zenilda, irmãos, eu lembro direitinho um dia que a Zenilda chegou lá na MCM. Ela é de Goiânia, e ela tinha sido abandonada pelo marido, e ela tinha 2 crianças gêmeas, um casalzinho, menino e menina, gêmeos. Eles estavam com uns 8 aninhos naquela altura, e ela chegou lá na MCM para fazer o curso de preparação para ir para a Índia. Não falava uma palavra de inglês, irmãos. E eu falei, meu Deus do céu, não tinha recurso. Eu e a Adriana, nós ficamos, meu Deus, essa mulher não vai dar certo de jeito nenhum. Pois pensa, irmãos, um negócio que quando Deus está
num propósito, ele move céus e terra em favor da pessoa, irmãos. É tremendo demais, não é? Pois a Zenilda ficou todo o tempo lá, não faltou nada para ela. Depois como ela não falava inglês, ela foi para o Nepal para ter um contato com a cultura hindu e também aprender o inglês, com aquelas 2 crianças pequenas, irmãos, né? Sem praticamente nenhum sustento, ficou lá no Nepal 4 anos, não é? Aprendeu inglês, fala inglês fluente, aprendeu muito sobre a cultura hindu e foi para a Índia. E Deus, irmãos, Deus tem usado a Zenilda de uma forma extraordinária. Ela está fazendo uma obra assim, irmãos, de uma relevância no mundo espiritual que você não pode imaginar. Sabe, assim, eu sempre digo isso, né? A obra de missões, ela se faz com disposição. Quando nós nos dispomos, Deus ele vai nos usar, amém? Então nós temos lá em Agra uma casa de acolhimento, temos uma outra casa no norte do país, me esqueci o nome da cidade aqui agora, mas nós temos uma outra casa lá, temos um trabalho que está iniciando em Vinvardã, de acolhimento, a gente acolhe elas e a gente tem ensinado corte e costura, porque provavelmente essas mulheres, irmãos, elas não foram assim, educadas para trabalhar, né? Na cultura hindu, a mulher ela é apenas mais um objeto, né? E então elas ficam muito desprovidas de tudo. Então nós decidimos ensinar corte e costura para que elas possam ter um sustento. E aí elas estão lá nas casas, sendo alfabetizadas, aprendendo inglês e aprendendo corte e costura, amém? Na hora que encerra o curso, aí a MCM dá uma máquina de costura para elas, aí agora ela tem sustento, ela vai se autossustentar, e assim tem sido, e várias já passaram pela casa, tem várias lá, e por intermédio disso foram surgindo igrejas. Irmãos, o norte da Índia, o evangelho é quase que incipiente, assim, não tem quase nada do evangelho. O sul da Índia é evangelizado, por causa de William Carey, porque a atuação dele foi no sul. Mas onde a Zenilda está atuando é norte, Varanasi, Agra, aquela região ali, é muito pouco difundido o evangelho. Então, ela começou a encontrar cristãos ali, irmãos, e dar cobertura para pastores que estavam desprovidos de atendimento, de ajuda, sozinhos, desesperados. E ela encontrou um pastor lá, que eu fiquei impressionado com a história dele, que eu vou contar para vocês. Esse pastor, um dia ele estava seguindo uma procissão hindu. Lá eles fazem aqueles festivais, ficam dias adorando os deuses, sabe assim, feriado, e ele estava numa dessas lá, e ele recebeu um folhetinho evangélico, pôs no bolso. Quando ele chegou em casa, ele pegou aquele folhetinho e foi ler. Era um folheto evangelístico de uma missão americana, e ele ficou muito tocado com aquela palavra. Ele diz que o coração dele se encheu de sede de Deus, e ele olhou o endereço, foi bater lá na casa do missionário americano, e o missionário começou a discipular ele. Ele tinha 5 meses de casado. Quando ele anunciou, a família descobriu que ele estava se convertendo ao evangelho, o sogro dele tomou a esposa dele de volta e pôs ele para fora. E aí o missionário acolheu ele, e ele ficou 5 anos longe da esposa, irmãos, tentando reaver a esposa, tentando reaver, e sendo discipulado, até que um dia o sogro decidiu devolver a esposa para ele, pôs ele para a rua descalço. Ele contou para mim, pastor, meu sogro me colocou na rua, eu e ela, descalço, com a roupa do corpo, porque lá na cultura hindu, você não entra dentro de casa calçado, tem que tirar o sapato. E dizer que tinha tirado o sapato para entrar na casa, e o sogro não deixou ele nem pegar o sapato, ficou na rua. E aí ele começou esse trabalho lá. Hoje ele tem uma igreja lá em Agra, e ele pastoreia mais 14 igrejas. Olha que tremendo, irmãos, não é? E aí eu fiquei impactado. Nós fomos na igrejinha dele, uma igrejinha cheia do fogo, irmãos, deve reunir ali umas 150 pessoas. Poder de Deus, uma unção de Deus, irmãos. Você quer ver o poder de Deus? Vai nas nações, Jesus está lá, irmãos, é tremendo demais, não é? E aí
Ele falou, estava eu, pastor Dias, o apóstolo Rivelino, o bispo Júnior, e tinha mais um com a gente, não me lembro aqui agora, o César, né? Estava com a gente também. E aí ele falou, eu vou aproveitar vocês aqui, vou fazer uma reunião com o meu ministério, as 14 igrejas. E aí eles escolheram um lugar assim, que era tipo uma arena, um negócio meio escondido assim, meio secreto. Irmãos, eu cheguei lá de manhã, um dia de semana, de manhã, eu pensei assim, vai dar pouquinha gente aqui, né? Foi chegando gente, foi chegando gente, foi chegando gente. Irmãos, umas 800 pessoas. E pensa num culto, irmãos, tremendo. O culto começou, era 8 horas, foi terminar quase 2 horas da tarde, pastor. Poder de Deus assim extraordinário, gente, mas foi tremendo demais. Pensa num tanto que eu fiquei edificado, não é? Então, Deus ele tem feito coisas tremendas através da vida da Zenilda e com esse trabalho das viúvas lá na Índia, amém? E eu quero dar uma chance para você. Qual que é o objetivo? O objetivo é comprar essas máquinas de costura para elas e sustentar elas nesse curso, né? Elas precisam de sustento para permanecer ali, não é? Então nós vamos levantar uma oferta aqui agora, amém? Para nós abençoarmos essas viúvas, não é? Queria pedir aos irmãos que posicionassem aqui os cestos, e você separe uma oferta aí. Vamos fazer, antes de nós ofertarmos, vamos fazer uma oração. Fique de pé, vamos fazer uma oração pela Zenilda e pelas viúvas da Índia agora. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos a Ti a pastora Zenilda agora, as crianças, ó Deus, o Israel, a Raquel, colocamos aquela família nas Suas mãos, e nós Te pedimos, Senhor, que todos os recursos necessários, para que ela possa desempenhar a Tua obra ali, alcance a Tua filha agora, Senhor. Nós abençoamos cada uma dessas viúvas, alcança, Senhor, aquelas que o Senhor tem, ó Deus, que elas sejam atraídas ali para aquele lugar. Abençoa as igrejas, ó Deus, que a Zenilda tem dado cobertura ali, os pastores, esses que estão desesperados, traga, Deus, para perto de nós, aqueles que estão precisando de ajuda, aqueles que estão necessitados, Pai, que nós sejamos a resposta, que a igreja brasileira seja a resposta para aquele povo ali, Pai. Ó Deus, é a nossa oração nessa noite, e nos use, Senhor, que nós possamos, ó Deus, ser usados para que o Teu reino possa expandir cada vez mais, Pai, e que essa consciência missionária, ela possa frutificar em nós, nas nossas vidas, na nossa casa, nos nossos familiares, Pai, que haja peso pelas nações no nosso coração, no nome de Jesus, amém. Pode sair do seu lugar, aleluia. Depois que você fizer a oferta aqui, eu quero te mostrar um vídeo. Deus, não vai ter jeito, não vai ter jeito não. Vai dar certo passar o vídeo? Não? Para esperar? Então, a hora que tiver no jeito aí, me dá um aviso aqui, eu vou entrar na palavra, e depois, no final, a gente passa o vídeo então. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Isaías, no capítulo 6. Todos acharam? Amém? Fala assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou
para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: vai e dize a este povo. Amém? Coloca a mão no seu coração, vamos fazer mais uma oração. Pai, nós te adoramos nessa noite pela sua presença aqui, por tudo que o Senhor já fez nesses dias. Ó Deus, o Senhor que começou a boa obra, faça aperfeiçoar em nós, na vida de cada um dos meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos, e que a tua palavra ela possa encontrar repouso nos nossos corações, Senhor. E nós te pedimos, Senhor, nessa noite, que o Senhor nos leve aos seus pastos verdejantes, às suas águas tranquilas. Em nome de Jesus, amém. Profetiza para o seu irmão, diga para ele: Deus vai falar com você nessa noite. Quantos creem? Então se prepara. Irmãos, esse texto aqui, ele mostra um momento de transição na terra de Israel. A palavra de Deus aqui conta que o rei Uzias, ele tinha morrido. Uzias foi um rei muito importante em Israel. Ele era inteligentíssimo, ele aparelhou o exército, ele inventou armas, ele era dado à agricultura, então ele equipou a área agrícola do país, não tinha fome nos dias dele. Foi um momento assim de muita paz, apesar dele ter aparelhado o exército. E o reinado de Uzias foi um reinado muito bom. Uzias era queridíssimo pelo povo. E aqui conta que ele tinha morrido, não é? E eu imagino que a nação tinha ficado meio que órfã, não é? Tinham perdido a referência principal deles. Muitas vezes, irmãos, nós nos encontramos nesse momento das nossas vidas. Nós perdemos a nossa referência, perdemos a nossa base, perdemos, sai debaixo de nós nosso chão. E você chega naquela conclusão assim: e agora? Não é? O que eu faço? O que eu vou fazer? Como que nós vamos reagir? O que vai acontecer? Inclusive o profeta Isaías, ele estava nesse tempo da vida dele, buscando a Deus por causa disso, porque havia um clamor no coração dele, um desespero interior, tipo assim: meu Deus, e agora Uzias morreu? E aí então, eu imagino que ele começou a buscar a Deus, movido por esse sentimento de orfandade, sentindo aquele vazio que tinha ficado pela morte de Uzias, não é? E então, naquele momento de busca, sabe, olha, quando você estiver num momento assim, posso dar um conselho para você? Busque a Deus, vá para Deus, sabe, porque esses momentos são extraordinários, irmãos, sabe, sempre quando Deus, ele tira o nosso chão, Ele quer transicionar coisas na nossa vida, sabe, se você está passando por perdas, se você não sabe o que fazer em algumas áreas da sua vida, isso é profético. Deus, Ele quer se manifestar para você, amém? Mas eu quero dizer para você que a manifestação de Deus, ela não é gratuita. Deus, Ele não vem porque você quer, Ele vem quando nós clamamos. Então, a ação do clamor, sabe assim, da busca de Deus, ela precisa acontecer em nós. Precisa haver clamor, nós precisamos atrair a presença de Deus. Eu e você precisamos atraí-lo, né, para que Ele se manifeste. Ele não vem gratuitamente, Ele vem quando há desespero por Ele, quando há sede, quando há intensa busca, né? E era exatamente isso que o profeta Isaías estava fazendo. Ele estava buscando a presença de Deus, para ele entender aquele momento, para ele buscar um norte para ele, não é? E olha só o que acontece, ele fala assim, ó: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo, né? Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 voavam, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E ele viu o trono de Deus, irmãos, sabe, porque quando há clamor, Deus é sensível ao que clama.
Quando nós clamamos, quando nós buscamos ao Senhor, Ele vem. Sabe assim, ó, a Bíblia fala que Ele não rejeita o coração quebrantado, não é? Ele não rejeita o contrito de espírito. Se você se humilhar na presença dEle, se você chamá-lo, Ele vem. Quantos aqui precisam de uma intervenção do Senhor? Clame, que haja clamor em você, que haja desespero por Deus, que você seja impelido a buscá-lo todos os dias, com intensidade, porque quando nós clamamos, Ele vem. E Ele se manifestou glorioso para Isaías, irmãos. Isaías viu fumaça, sabe, o trono de Deus, Ele alto, assentado no alto e sublime trono, as abas das suas vestes enchiam o templo, serafins voando, aquela visão gloriosa, aleluia. Quantos aqui querem ver a glória de Deus? Irmãos, a glória de Deus, ela é transformadora, não é? Isaías viu aquela glória tremenda, é como se Deus estivesse falando com ele assim: Isaías, por que você está preocupado? Eu não perdi o controle, eu estou assentado no meu trono. Sabe, querido, Deus não perdeu o controle da sua vida, Ele está governando, Ele está governando do trono dEle, amém? Tudo que está acontecendo com você é permissão de Deus, irmão, para que Ele te leve para o centro da vontade dEle. Você pode crer nisso? Né? E como eu falei ontem aqui, então não reclame, adore a Deus, adore o tempo todo, porque Deus é o agir invisível do Senhor em seu favor. Ele não perdeu o controle, Ele está governando a seu favor. É como se Ele estivesse dizendo para Isaías: Isaías, acalma o seu coração, eu estou governando, eu estou sentado no meu trono, eu não perdi o controle não. Deus não perdeu o controle, amém? Não é? E ele viu aquela visão gloriosa, tremenda, não é? O fogo, fumaça, serafins. A palavra serafim significa ser de fogo. Era um ser alado de fogo, um anjo que tinha 6 asas, flamejante. Imagine, irmãos, que visão gloriosa, aqueles anjos, aqueles serafins voando em torno do Senhor, em torno do trono de Deus, aquela visão tremenda. Ai, irmãos, como é importante nós termos experiência com o Senhor. Você já viu a glória de Deus? Sabe, assim, ó, quando você é tocado pelo poder de Deus, Ele faz em você, Ele produz em nós, irmãos. Quando o poder de Deus se manifesta, produz em nós, em segundos, em milésimos de segundo, aquilo que você está buscando há 20 anos. O poder de Deus, irmãos, ele tem a manifestação da glória de Deus, tem o poder transformador. Me arruma um pouquinho d'água. Está aqui, né? Só um instantinho. Então, Isaías, agora ele estava tendo uma intervenção poderosa da glória de Deus. E quando você vai estudar o livro de Isaías, do capítulo 1 em diante, Isaías, ele tinha muita facilidade para ver defeito. Só aqui no capítulo 5, irmãos, eu não vou falar dos outros, mas aqui no capítulo 5, ele desfere 6 ais. Ai daqueles que compram casas, ai daqueles que bebem, ai daqueles que se ajuntam para fazer o mal, e ai. Isaías tinha uma facilidade grande para ver o defeito na vida dos outros, para ver erro nas pessoas. Ele tinha facilidade para apontar o dedo. Mas quando ele viu a glória de Deus, quando ele viu a manifestação do poder de Deus, quando ele viu o trono de Deus, quando ele viu os serafins, quando ele viu a fumaça, o trono de Deus tremendo, imponente, não é? Ele conseguiu ver o pecado dele. Ele apontou o dedo para ele mesmo, ele disse: ai de mim. Sabe, irmãos, quando nós vamos na presença do Senhor, aquilo que está ocultado em nós, aquilo que está escondido em nós, solta para fora. Ele fala assim: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele não viu apenas o pecado dele, mas ele viu o pecado da nação inteira. Eu não sei se eles eram maledicentes, se eles falavam palavra torpe, se eles tinham uma boca dura, se eles eram fofoqueiros. A gente não especifica. O problema é que eles tinham um problema com a boca deles, com os lábios deles. Então, a glória de Deus, ela desnudou. Antigamente não era relevante, mas agora sim. Sabe, querido,
Eu quero dizer para você que você precisa ter esse nível de experiência com Deus. E Ele só vem quando você clama. Eu quero contar um testemunho meu para você. Um tempo da minha vida eu queria tanto Deus, irmãos. Eu fui buscar Deus. Assim, entrei num tempo de busca de Deus muito intensa. E um dia, eu estava lá no meu quarto buscando a Deus. E o Espírito Santo falou assim comigo: você precisa pedir perdão para o seu pai. Irmãos, eu nem lembrava disso. Eu falei, meu Deus, pedir perdão para o meu pai, não é? O meu pai, irmãos, ele foi um homem de uma integridade, de uma seriedade assim, impressionante, não é? Uma pessoa muito séria, muito caráter. Mas meu pai bebia, ele era alcoólatra inveterado. Ele bebia todos os dias. Meu pai não era esses bebum de boteco, não. Ele bebia em casa. Ele chegava do serviço e começava a beber. E ele bebia cachaça. Bebia e bebia muito. Ele só ia para a cama quando ele estava escornado. E durante a trajetória do meu pai, ele teve 2 comas alcoólicos. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver uma pessoa em coma alcoólico, mas é um negócio assim muito feio. A pessoa entra em convulsão, espuma pela boca, né? É uma visão assim de horrores. E a primeira vez que ele teve esse coma alcoólico, quem estava lá presente? Estava a minha mãe, eu e uma irmã, a Rosimara, minha irmã. E meu pai, ele era franzininho, baixinho. Eu peguei ele no colo, eu era adolescente, irmãos. Peguei ele no colo, fui levando para o carro assim para levar para o hospital. Colocamos no carro, levamos para o hospital. Chegou no hospital, eles colocam glicose na veia, irmãos. É impressionante. A pessoa volta quase que instantaneamente, e volta sóbrio. E quando ele voltou assim, bom, né? Eu falei, meu Deus, eu não estou acreditando num negócio desse não. Eu fiquei muito bravo, irmãos. Sabe aquele sentimento egoísta, assim, ó? Como assim? Ele que tinha que cuidar de mim, eu que tenho que ficar cuidando dele? E aquele dia, irmãos, nós tivemos uma briga violenta nós dois, mas brigamos feio mesmo, assim, de palavras. Eu feri ele muito, falei um monte para ele, feri ele profundamente com palavras. Ok. Meu pai era uma pessoa super acessível, assim, logo passou, estava tudo bem, tudo bem. Os anos passaram 2 anos. 2 anos depois, porque Deus, ele sempre dá uma segunda chance para a gente, sim ou não? Quem que estava lá? Ele teve outro coma. Quem estava lá? Eu de novo. Eu e a minha irmã Rosimara, estava de novo lá. Nós 2. E a mamãe, não é? E aí, esse dia foi terrível, porque ele estava de roupão, ele estava nu por baixo, ele estava indo tomar banho. Ele estava nu, e aí, pastor, soltou fezes, urina, e ele ficou todo sujo, a gente naquele desespero para socorrer. Na hora que eu estava pegando ele para socorrer assim, colocar no carro, em frente à minha casa morava um major da polícia militar, e ele estava chegando com uma viatura. Quando ele viu aquilo, ele falou, não, vamos colocar ele aqui na viatura que vai mais rápido. Irmãos, pensa num constrangimento para mim entrar naquela rádio patrulha, irmãos, né? E a vizinhança saiu para fora, ele abriu a sirene, e eu dentro daquela rádio patrulha. Adolescente, imagina, eu tinha, sei lá, uns 17, 18 anos. Chegamos no hospital, glicose na veia, ele voltou rapidinho, minutinhos, ele estava bem. E aí, irmãos, foi outra briga. Eu sei que eu vim falando do hospital até em casa, sabe assim, machucando ele com palavras, ferindo. E ele também revidou, e nós brigamos, e o trem foi feio. Ok, passados os anos, ficou tudo bem, me casei, tive meus filhos, me tornei pastor. E daí então, Deus começou a tocar meu coração para buscar Ele, buscar mais. E eu entrei nesse tempo de busca de Deus, e estou lá, sabe aquele momento assim que Jesus vem? Ele fala assim comigo, assim, ó, pede perdão para o seu pai. Sabe, irmãos, porque a glória de Deus, ela é transformadora. Como estão entendendo? Sabe assim, ó, a glória de Deus, ela não se manifesta, eu falei isso aqui também ontem, a glória de Deus, ela não se manifesta por nada, simplesmente para você ficar tremendo, ficar cheio, ficar arrupiado. Não, a glória de Deus, ela vem com propósito. Deus sempre vai fazer alguma coisa. Como estão entendendo? E o Espírito Santo falou comigo assim aquele dia, pede perdão para o seu pai, pelas 2 vezes que você feriu ele com palavras.
E eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Meu pai era mineirão, irmãos. Assim, ó, quando ele estava alegre, ele estava bêbado. E quando ele estava são, ele era fechado. Mal trocava a palavra. Ele era introspectivo. Então não era uma pessoa assim de pôr no colo, de conversar, de bater papo, não. Não é? Apesar de ser muito amoroso, mas não era assim, dessas coisas do coração não era com ele. E eu falei, como é que eu vou fazer isso, né? Falei com a Adriana, minha esposa, falei, Adriana, o Espírito Santo me incomodou assim, assim. E ela falou, ela é muito mais crente do que eu. Ela falou, amém, vamos lá, eu vou te ajudar, né? E aí, um dia era dia dos pais, irmãos. Eu estava naquela luta interior para pedir perdão para o meu pai. Irmãos, quantas vezes eu preguei para o meu pai assim, ó, de forma eloquente. Ele gostava que a gente fosse para a igreja, ele nunca impediu, mas ele nunca se converteu. 34 anos a minha mãe orou pelo meu pai, ele nunca se converteu, não é? E quantas vezes os irmãos da igreja pregaram para ele achava bonito, né? Ele falava assim, não, é bom, o povo fica mais calmo, não é? Esse negócio de igreja é bom, mas não é para mim, não é para vocês. Ele falava desse jeito. E aí então, esse dia, irmãos, na hora que eu estava, ele já estava aposentado, morava num sítio. Aí a gente estava chegando no sítio assim, o Espírito Santo falou comigo assim, hoje você vai pedir perdão para o seu pai. Só que era dia dos pais, irmãos, minha família estava toda lá, eu tenho 6 irmãos mais velhos que eu. Aí estava os meus irmãos, cunhado, e agregado, e namorado das minhas sobrinhas, dos meus sobrinhos, e tinha gente, tinha pelo menos umas 40 pessoas lá. Eu falei, mas Espírito Santo, vamos deixar isso para outro dia, está muito cheio. Ele falou, não, é hoje que você vai pedir perdão para o seu pai aqui. E eu falei, misericórdia. Aí eu falei, como é que a gente faz, hein? Aí a Adriana falou, faz uma ceia. E aí, né, causa um ambiente assim, para você pedir perdão. Eu falei, é de Deus. Eu falei, mãe, eu vou fazer uma ceia aqui hoje, pode? Todo mundo crente, irmãos, todo mundo crente, pastores, missionários na família, menos meu pai. E por incrível que pareça, irmãos, Jesus preparou tudo aquele dia. Meu pai não tinha bebido. Como assim meu pai não bebeu dia de festa, irmãos? Ele já, uma hora do almoço assim, ele já estava trolado, não é? Mas aquele dia ele não bebeu, ele não tinha bebido aquele dia. E eu falei, mãe, posso fazer uma ceia? Ela falou, pode. Aí antes do almoço reunimos a família toda, irmãos. Eu comecei a ministrar aquela ceia. Jesus estava lá, irmãos. Foi tremendo demais. E eu falei, pai, eu ministrei aquela ceia. Eu falei, pai, eu estou impedido de participar dessa mesa aqui, porque eu estou em pecado. E ele falou, mas o que foi, meu filho? Eu falei, eu pequei contra o senhor. Ele falou, não, pecou não. Eu falei, pequei. O senhor lembra o dia do coma alcoólico? Irmãos, eu nunca tinha visto meu pai chorar. Primeira vez, né? Ele escorreu uma lágrima assim, ele ficou envergonhado, tentando limpar. E aí ele falou, eu falei, pai, me perdoa por tudo que eu falei para o senhor aquele dia. Ele falou, meu filho, você está perdoado. E veio me abraçar assim. Eu falei, espera, o senhor lembra o dia do segundo coma alcoólico? Da rádio patrulha, o senhor estava de roupão. Irmãos, ele estava chorando assim, ó, de tanto que ele chorava. E aí, irmãos, eu falei, pai, me perdoa. Ele veio e me abraçou, e veio uma unção, irmão, aquele dia. Pensa numa unção poderosa na minha família, uma unção de quebrantamento, sabe assim, ó, sabe aqueles negócios de família assim, que um vende o carro para o outro com o motor fundindo? Isso acontece na minha família. Presta o dinheiro, o cara não paga, e o filho do outro bate no filho do outro, o outro fica com raiva do outro porque o filho bateu no outro, já viu isso? Essas picuinhas de família, irmãos, sabe assim, ó, aquela cura, sabe, tremenda ali na minha família, aquele dia, foi tremendo demais, aquele poder de Deus, assim, aquela unção, aquela graça de Deus, nos visitou ali aquele dia, irmãos, foi tremendo. Quando a coisa acalmou assim, eu falei assim, o Espírito Santo falou assim comigo, ministrou assim no meu espírito, convida ele para aceitar Jesus. Eu já tinha feito isso mais de 1 milhão de vezes, irmãos. E eu falei, pai, o senhor quer receber Jesus no seu coração? Irmãos, para minha surpresa, ele falou assim, esse Jesus aí eu quero. Aleluia! Aleluia! Foi tremendo, irmãos, foi extraordinário. Meu pai não colocou bebida na boca, nunca mais. E aí então, daí 2 meses e meio, ele teve um infarto fulminante. Começou a ir com a minha mãe para a igreja, e depois de 2 meses teve um infarto fulminante e foi para a glória. Olha,
Nós precisamos entrar nesse lugar de busca de Deus, para que Ele mostre para nós onde é que nós precisamos consertar. Como estão entendendo? Porque disso talvez dependa a conversão de alguns, não é? Imagine, irmãos, se o meu pai vai passar pela morte, sem conhecer a Cristo, sem se render a Ele, e depois eu lembrar disso, meu Deus, ser pedra de tropeço. Como estão entendendo? Não é? Então, sabe assim, nós precisamos entrar nesse lugar de busca de Deus, para que Ele se manifeste. Quando Isaías viu a glória de Deus, aquele homem que tinha facilidade para ver erro nos outros, ele falou: ai de mim, estou perdido. E eu quero dizer para você, querido, Deus queria levar o grande Isaías para um nível mais alto. Não é? Ele estava assim, nesse tempo aqui, ele estava em franco desenvolvimento do ministério profético dele. Ele era um bom crente, irmãos, um profeta de Deus, mas tinha problema com os lábios. Ele não tinha percebido isso ainda, mas agora a glória de Deus se manifestou e mostrou para ele aquilo que ele não estava querendo ver, ou aquilo que ele não conseguia enxergar. Como estão entendendo? Talvez há coisas na sua vida que precisa do brilho da glória de Deus intenso, para que você saiba exatamente onde é que você precisa consertar. E eu digo assim que a experiência de Isaías, ela foi extraordinária, porque não foi apenas uma experiência pessoal, ele viu o pecado da nação. Sabe, meu irmão, Deus, Ele quer nos levar para esse nível. Ele quer que você resolva o seu problema pessoal, mas Ele quer que você resolva também o problema das pessoas que estão em torno de você. Como estão entendendo? Não é? E aí, então, Deus, Ele queria levar Isaías para esse lugar mais alto, mas antes, Ele passou por um processo, que eu quero dizer para você assim, que é inevitável que eu e você passemos também. Quantos aqui querem o mais de Deus? Então você precisa permitir que o Senhor te toque. Olha o que aconteceu, ele fala assim, no versículo 5, então disse eu, ai de mim, né? O versículo 4, a base do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. O trono de Deus, ele veio em favor de Isaías. Se nós clamarmos, o trono de Deus, ele vem em nosso favor, amém? Imagina, irmãos, aquela visão gloriosa. O trono de Deus, o próprio Senhor Jesus se manifestou para ele, tete a tete, não é? Ele diz assim, no 5, então disse eu, ai de mim, né? Estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele viu a glória de Deus, e ele viu o pecado dele, ele viu o pecado da nação. Uma vez eu estive aqui com o pastor José, aqui em Fortaleza, pastor, isso tem muitos anos. Nós descemos no aeroporto, e tinha um banner da Ivete Sangalo, com adereço de carnaval, aquelas adereços de carnaval, seminua, e ele veio para ministrar no conselho de pastores aqui. Era um conselho forte na época. Quem trouxe ele aqui foi o Salomão, o Giovanni, naquele tempo. E aí então, irmãos, no outro dia ele pega a palavra e ele começa a falar exatamente disso, não é? Por que vocês não conseguem ver o pecado da cidade de vocês? Porque muitas vezes nós não conseguimos perceber o pecado da nossa família, irmãos. Porque muitas vezes nós não conseguimos perceber o pecado do nosso bairro, o pecado da nossa cidade. Não conseguimos, não nos toca. Tudo bem, a Ivete Sangalo seminua no aeroporto. Vocês estão entendendo? Tudo bem, meu filho nas drogas. Tudo bem, meu marido no álcool. Tudo bem, meu casamento acabando. Tudo bem, eu quebrado financeiramente. E a gente vai levando. Não, irmãos, Deus, Ele quer mostrar para nós um caminho melhor, amém? Que passa pelo conserto, não é? Olha que interessante. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva. Irmãos, imagina que Deus, Ele queria fazer uma obra tremenda na vida daquele homem. Ele queria, sabe assim, promover
uma cura extraordinária, assim como Ele quer promover nas nossas vidas também, não é? A Bíblia fala assim que o serafim, aquele ser de fogo, ele foi lá no com um tenaz, um alicate, e pegou uma brasa no altar. Imagine a caloria dessa brasa, irmãos. Aquele ser de fogo teve que pegar com a tenaz, era muito quente aquilo ali, né? E voou em favor de Isaías. E olha o que aconteceu, o versículo 6: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que é tirada do altar com a tenaz. Com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Sabe, irmãos, Deus ele quer promover essa limpeza em nós, em 2 níveis. Quantos querem ser tocados nessa noite? O que é pecado, né? Ele fala assim: com a brasa tocou a minha boca, e eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade. Então, Deus ele quer tratar com a nossa iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é o pecado continuado, irmãos. É aquele pecado que vem por gerações, que a gente peca, não é? E você está condicionado àquilo, não é? Eu tinha mania de superfaturar as coisas. Por exemplo, uma reunião como essa, quantas pessoas tinha lá, pastor? Acho que tinha umas 150, né? Mas eu não falava assim, eu falava assim, acho que tinha umas 1.500, né? Superfaturava, entendeu? Tinha uma maneira de aumentar as coisas. E a Adriana sempre tratava isso comigo. Ela falava assim: Pedro, por que vocês estão mentindo? Não tinha 1.500, tinha 150, não é? E eu ficava envergonhado. Falei: mesmo, né? Por que eu faço isso? E um dia, irmãos, eu estava lá na casa da minha mãe. Minha mãe, ela gosta de promoção, e ela chegou com uma sacola de laranja da feira, e ela falou assim: achei umas laranjas na promoção. Mãe, achei umas laranjas na promoção, cada laranja que é isso, ó. Eu falei: mãe, isso aí é um melão, é possível, né? E aí então, naquela hora o Espírito Santo falou comigo: aí, está vendo de onde que você aumenta as coisas? Você herdou isso dela, isso é a iniquidade da geração, você faz isso automaticamente. Como estão entendendo? A Bíblia fala assim que não foi com prata e nem com ouro que nós fomos comprados da vã maneira de viver que por tradição recebemos dos nossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus. Amém, irmãos? Então o pecado familiar, ele não pode, ele precisa ser interrompido nas nossas vidas. Vocês estão entendendo? Não é? Talvez seja, eu contei esse negócio aqui, irmãos, parece irrisório, mas talvez seja algo grave, não é? Não que isso não seja grave, é grave também. Mas olha, talvez seja coisas terríveis que você tem dado continuidade ao pecado familiar na sua vida. Talvez tem pessoas que são iradas, tem pessoas que esbravejam, gritam, gritaria, tem pessoas que tratam mal as outras. Coisas assim que acontecem em família, irmãos, não é? Atitudes de levar vantagem, de passar os outros para trás, coisas que a gente herda de família, irmãos. Sabe assim, roubo, sabe assim, você aprendeu a fazer coisa errada com a sua família, com a sua própria família, ainda que eles deixaram um legado muito bom na sua vida, mas veio junto com um pacote de coisas ruins também. Isso é iniquidade. Nós temos que abrir mão do que é ruim, amém? Deixa a brasa tocar você, meu irmão. Olha que tremendo. Com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. E o que é pecado então, pastor? Pecado é aquilo que você comete eventualmente, entendeu? Você, em uma situação, você não é um mentiroso, nem tem prática de mentira, mas numa situação você ficou apertado e mentiu, pecou. Não, mas você não tem prática de mentira na sua vida, ou você cometeu algum ato, uma escorregadela, isso é pecado. Agora, aquele pecado que você sabe assim, continuamente você está caindo naquela área, isso é iniquidade. Sabe, Jesus ele quer promover
essa transformação nesses dois níveis da nossa vida, amém? Por que Ele quer fazer isso? Porque Ele quer nos levar para um nível mais alto. Quantos querem entrar no nível mais alto nessa noite? Olha que tremendo, fala assim, ó: com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, então é depois. Não pense você que você vai entrar no nível mais alto, na sua vida cristã, no seu ministério, na sua família, na sua vida financeira, na sua saúde. Sabe, irmãos, boa parte das enfermidades estão ligadas com situações de pecado. Então, meu querido, em nome de Jesus, deixa Jesus tocar os seus lábios. Agora, tocar os seus lábios provavelmente vai doer muito. Sabe assim, ó, expor talvez a sua situação, né? Deixar a Atenas, a brasa com a Atenas tocar os nossos lábios, fala de dor. Talvez você vai ser exposto, talvez você vai passar por dores. Mas eu quero dizer para você, querido, que também vai vir cura. Amém? Quantos querem ser curados aqui nessa noite? Por quê? O versículo 8, olha só: depois disto. Então, sabe assim, quando que nós vamos entrar na plenitude do nosso ministério? É depois que você se deixar tratar, meu irmão. Deus já fez muita coisa, Deus já tinha feito muitas coisas na vida de Isaías, mas ainda ele nem tinha sido enviado. Olha que tremendo. Já era um profeta de ofício, irmãos, há anos e anos oficiando no ministério profético, mas ainda nem tinha sido enviado. Por quê? Porque tinha situações na vida dele que impediam. Quantos estão entendendo? E eu quero dizer para você, Deus, Ele quer te enviar também. Quantos querem ser enviados aqui nessa noite? Deus, Ele vai levantar ministérios aqui nessa noite, amém? Deus vai levantar pastores aqui, Deus vai levantar profetas, apóstolos, evangelistas, mestres, amém? Deus vai levantar missionários aqui nessa noite em nome de Jesus, não é? Olha só, mas quando que isso vai acontecer? Depois disso, ouvir a voz do Senhor. Depois disso, depois dessa cura, depois dessa exposição toda, depois de sentir a dor do pecado, não é? Depois disso, ouvir a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Agora Isaías se sentia pronto. Ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? E eu quero orar por você nessa noite. Vamos ficar de pé. Vou pedir aos irmãos que me ajudem aqui. Eu quero orar por você. Você que se sente chamado pelo Senhor. Você que tem um chamado de Deus, não é? Ou talvez você veio aqui nessa noite e nunca tinha pensado nisso, mas o Senhor ele pode estar depositando um chamado no seu coração nessa hora. Né? Eu me lembro do dia do meu chamado, irmãos. Eu era uma criança. Eu tinha 11 anos de idade, e o pastor, ele fez um apelo, para quem quisesse vir para o ministério, e eu fui lá na frente. Aquele dia Deus depositou uma chama ministerial no meu coração, que nunca mais apagou, amém? E eu tenho certeza que Deus ele vai acender chamas nos corações aqui nessa noite. Então feche os seus olhos, e eu quero orar com você nessa hora agora. Se apresente ao Senhor, diga: Senhor, eis-me aqui. Isaías ouviu a pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Talvez você não vai lá para o outro lado do mundo, meu irmão. Talvez você vai para a esquina do lado da sua casa. Mas nós precisamos estar prontos, preparados. E essa preparação é muito mais do que conhecimento, irmãos. É santidade. É o que Deus espera de nós. Sabe, você não precisa de conhecimento, você precisa ser santo. Nós não precisamos, irmãos, levar uma vida de adquirir, sabe, conhecimento. Não, isso é importante, mas não é o mais importante. O mais importante é que você tenha uma vida santa. Porque quando você tem uma vida santa, a santidade de Deus transborda para as pessoas. E Deus ele vai te usar poderosamente.
Então você que tem um chamado, levante suas mãos. Sai do seu lugar, vem aqui para frente, você que levantou as suas mãos. Vamos orar juntos aqui. Deus, Ele vai levantar ministérios aqui nessa noite. Como eu disse, talvez você vai aqui para a esquina do lado, mas talvez Deus Ele quer te levar lá para as nações, lá para o outro lado do mundo, talvez lá para Vivardã, irmãos, trabalhar com as viúvas. Pastor, como é que vai ser isso? Deus tem o caminho, meu irmão. Deus sabe tudo. Ele vai te levar. Basta que você se disponha e diga: eis-me aqui, Senhor, eu estou pronto. Pode tocar, pode, sabe assim, ó, deixar o fogo arder em mim. Ainda que você passe por alguns constrangimentos, talvez, algumas exposições, sabe, ainda que você, sabe, tenha que expor sua vida e confessar pecados. Ah, querido, vergonha não mata ninguém, mas o pecado mata. Então, em nome de Jesus, se coloque diante do Senhor agora. Se tem alguma coisa na sua vida que precisa ser confessada, confesse para o Senhor aí agora. Procure a sua liderança depois que terminar a reunião. Marque um horário para que você confesse os seus pecados, para que Deus Ele te leve para um nível mais alto. Ele está esperando só isso, que você tenha disposição de abrir o seu coração, porque Ele quer fazer coisas tremendas através da sua vida, coisas extraordinárias, sabe, irmãos, assim, ó, eu posso dizer para você que você vai ser usado como o apóstolo Paulo. Os cegos vão ver, os paralíticos vão andar, os enfermos serão curados, os endemoniados serão libertos. Deus Ele está derramando uma unção de conquista sobre a sua vida aqui nessa noite, extraordinária. Tá, irmãos, tem anjo de Deus aqui nesse lugar aqui, ó, derramando um óleo sobre a cabeça de cada um de vocês. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Que Ele cresça, que eu diminua. Adore ao Senhor. Que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Oh, Jesus, te adoramos nesse lugar, Senhor. Deixa o Espírito Santo tocar você, meu querido. Deixa essa brasa tocar os seus lábios. Deixa Jesus mostrar para você o seu pecado, que fique latente, que fique claro para você, que você veja, que você possa ver o seu pecado e o pecado da nação. Menos de mim.
Coloque a sua mão na posição de receber. Eu vou tocar em você agora. Que Deus transfira para você uma unção missionária nessa noite. Receba agora, em nome de Jesus. Receba o ministério. O Senhor, Ele vai te levar além. O Senhor vai te levar além do que você pode imaginar. Receba agora. Receba o ministério. Receba agora. Que o Senhor, Ele toque você, aonde quer que você for. Que a luz do Senhor possa brilhar nas trevas, de forma tremenda, de forma extraordinária. Seja tocada agora. Receba em nome de Jesus. Seja tocada, seja marcada. Receba agora o toque da brasa viva do altar do Senhor. Vai queimando, Jesus, agora. Queima, Senhor, queima todo mal, tudo aquilo que impede o fluir de Deus. Toca, Senhor, agora. Receba agora. Seja tocada agora, em nome de Jesus. Seja ministrado agora. Receba o ministério. Vai queimando, Senhor, tudo que está errado, tudo que está fora do lugar, tudo que é mal, em nome de Jesus. Venha uma unção poderosa sobre os teus filhos nessa noite. Uma unção para o ministério, para ministrar, ó Deus, e pessoas serem curadas, serem transformadas pelo seu poder. Ó Deus, que quando eles abrirem a sua boca, que o céu se manifeste, Jesus. Pai, nós oramos agora pelos teus filhos. Manifesta o seu poder através da vida deles. Ó Deus, faça agora uma aliança com eles, Senhor Jesus, com cada um deles, Pai, em nome de Jesus. Que eles entrem mesmo nesse lugar de poder extraordinário. Receba agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja tocado agora, em nome de Jesus. Que haja uma unção nova, que seja levado cada um de vocês para um nível mais alto na presença do Senhor. Que o poder de Deus se manifeste através das suas vidas. Que onde quer que você for, milagres extraordinários aconteçam. Milagres de multiplicação, milagres de cura, milagres de transformação. Receba agora, em nome de Jesus. Seja tocado, seja transformado, em nome de Jesus. Seja selado pelo poder de Deus nessa hora, em nome de Jesus. Nós oramos nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Coloque a sua mão assim na posição de receber, ó. Todos vocês, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, coloca ferramentas nas mãos dos teus filhos nessa hora, Jesus. Cada um deles, que eles recebam, Senhor, armas espirituais. Que eles recebam, Senhor, aquilo que eles necessitam nessa noite, para cumprir cabalmente tudo que o Senhor planejou para cada um deles. Porque o Senhor escreveu uma história que não será furtada dos meus irmãos, em nome de Jesus. Ó Deus, leva eles para as nações, Pai. Leva eles lá para o outro lado do mundo. Leva eles ali para a esquina. Leva eles ali para o bairro mais distante. Leva lá para o sul do Brasil. Leva para o norte. Leva, Deus. Faz soprar o vento do avivamento. Que a sua luz brilhe nas trevas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fecha sua mão com fé e diga: Senhor, eu declaro, eis-me aqui, envia-me, em nome de Jesus. Aleluia. Pode aplaudir ao Senhor.